E nos próximos capítulos da novela Chamas da Vida grandes acontecimentos irão mudar o rumo da trama, isso porque as armações de Vilma estão prestes a serem descobertas. Será que o fim de Vilma está próximo? Será que Arlete conseguirá desmascarar Vilma? Mas antes roda a vinheta. E antes de começar o resumo, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo e se inscreva no canal Resumo da TV para você receber os novos vídeos da sua novela favorita. E no resumo da novela Chamas da Vida desta segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Miguel no hospital diz a Andressa que tem um filho. Andressa se emociona com Miguel. Miguel diz a Andressa que Vilma tirou o direito dele de amar Guga. Andressa diz a Miguel que Vilma não tirou porque ele e Guga sempre foram amigos e que Miguel gosta muito de Guga. Miguel chorando diz a Andressa que se ele soubesse de Guga ele teria dado carinho a ele. Andressa consola Miguel. Casé diz a Suelen que Vilma é uma pessoa mentirosa e nojenta por ter escondido que Miguel é pai de Guga. Suelen diz a Casé que Vilma escondeu isso até do Miguel. Tuquinha diz a Suelen que não dá pra entender como uma mulher tem coragem de fazer isso com seu próprio filho escondendo quem é o seu pai. Raíssa fica toda desconfiada com a fala de Tuquinha. Thelma diz a Tuquinha que uma mãe que faz isso deveria ir presa. Casé diz a Thelma como isso vai ficar agora já que Guga tem ódio do Miguel. Raíssa diz que Guga vai entender que Miguel não teve culpa. Suelen diz que acha difícil Guga perdoar Miguel. Júnior diz que agora a vida de Vilma está vindo todo à tona. Suelen diz que está morrendo de medo já que Vilma irá voltar para a fábrica. Beatriz diz para Vilma que não gosta de Miguel, mas que ele está certo de querer tirar Guga dela. Vilma diz a Beatriz que preferia quando não falava com ela. Dionísio diz a Beatriz que Miguel tem todo o direito sobre Guga, mas que não vai deixar mais um neto sair de casa e que Miguel não tem moral para isso pois matou João. Beatriz diz a Dionísio que ele e Vilma mataram João. Dionísio diz a Beatriz que sabe disso mas que nenhum neto vai sair da sua casa. Vilma diz a Beatriz e Dionísio que a conversa está boa mas que ela vai pro quarto cuidar do Guga. Beatriz diz a Dionísio que Vilma precisa de uma camisa de força. Dionísio fica olhando para Beatriz desconfiado. Léo chega na casa de Guilherme e diz que soube da situação de Guga que precisava de sangue mas que ele não é compatível. Guilherme diz que Pedro ligou para ele falando sobre a situação de Guga e que ele não vai mais precisar ser operado. Guilherme pergunta a Léo o que ele quer saber sobre o corpo de bombeiros. Léo diz para Guilherme que se inscreveu para fazer a prova de admissão para ser bombeiro. Guilherme diz Léo que nunca imaginou que ele queria ser bombeiro. Léo pergunta a Guilherme se ele não acredita que ele tem capacidade de ser bombeiro. Guilherme diz a Léo que não é isso e que é porque ele atua em outra área. Léo diz a Guilherme que ele tem sonhando em ser bombeiro e que está determinado a ser um bombeiro e pede ajuda a Guilherme para estudar. Guilherme diz a Léo que ele pode contar com ele. Antônio entra no quarto de Pedro todo desconfiado. Pedro pergunta se Antônio já arrumou a mesa para o jantar. Antônio diz a Pedro que já arrumou tudo. Pedro diz a Antônio que vai pintar o quarto de Rafa. Antônio pergunta a Pedro a contar por que ele implica tanto com Mercedes. Pedro acaba contando a verdade para Antônio e conta que Mercedes é tia deles e está mancomunada com Vilma para tentar tirar a guarda de Rafa e de Vivi dele. Antônio pergunta a Pedro por que Mercedes não falou que é tia deles. Pedro diz a Antônio porque ela é uma desonesta. Antônio diz Pedro que é melhor eles contarem tudo para Rafa e Vivi. Pedro diz a Antônio que é melhor eles não contarem devido à situação da Vivi e do Rafa e agora do Guga. Antônio diz a Pedro que eles devem ficar de olho aberto com a Vivi. Pedro pergunta a Antônio por quê. Antônio diz a Pedro que esse namoro dela com Demorou não desce. Pedro diz a Antônio para ele parar de pegar no pé de Demorou e que a Vivi já se queixou dele. Pedro diz a Antônio que Demorou é respeitador. Antônio diz a Pedro que não aceita e que ele não vai mais vacilar com a Vivi. Demorou diz a Vivi que quando Guga souber do Miguel ele vai ficar muito mal. Vivi diz a Demorou que eles vão dar o maior apoio para eles. Demoro diz a Vivi que tem medo de Miguel e Andressa serem mortos por Vilma. Rosicler diz a Margarete que é muito lindo o namoro de Vivi com Demorou. Margarete diz que é verdade mas que já pegou Antônio olhando torto para Demorou e acha que ele não gosta do namoro de Demoro e Vivi.
Brito chateado diz estão comendo biscoito demais e que eles estão acabando. Demorou chega e Brito diz que acha que foi ele que comeu os biscoitos. Demorou fica sem graça e pergunta a Brito o que aconteceu. Brito diz a Demorou que foi ele que roubou os biscoitos da despensa. Margarete abraça Demorou e diz que é brincadeira do seu Brito. Brito diz que é brincadeira e quem rouba biscoitos é a dona Odileia. Dona Odileia briga com Brito e diz que não comeu um biscoito sequer. Brito diz a dona Odileia que realmente ela não comeu um biscoito mas sim 4 pacotes. Demorou fica todo sem graça. Ivonete começa a se lembrar de Tomás. Ivonete começa a chorar por Tomás. Lourdes entra no quarto de Ivonete e pergunta por que ela está chorando. Ivonete diz para Lourdes que faz 3 meses que ela não fala com Tomás. Lourdes diz para Ivonete que achava que ela já tinha esquecido a Tomás. Ivonete diz a Lourdes que sente um vazio com a falta de Tomás. Lourdes abraça Ivonete e diz para ela procurar Tomás. Ivonete diz a Lourdes que Tomás não atende as ligações dela e que ela só queria ouvir a voz dele. Vilma vai ao quarto de Guga no hospital e diz para ele que todo mundo estava apavorado por causa dele e que ele poderia ter morrido se não tivesse encontrado alguém compatível com o sangue dele. Guga diz para Vilma que não vai agradecer o assassino do seu pai por isso. Vilma diz a Guga que Miguel não fez por querer e que não quis assassinar o João. E que ele não perdoou nem ela e nem o Miguel. Vilma diz para Guga que ela é sua mãe e que sempre o protegeu. Guga diz para Vilma que ela mentiu para eles e que ela prejudicou a vida do Tomás. Vilma diz para Guga que Tomás é adulto e sabe se virar e que a vida é cheia de surpresas. Guga pergunta a Vilma se ela ainda tem algum segredo para revelar. Vilma diz a Guga que sim. Guga diz para Vilma falar. Vilma revela para Guga que Miguel é seu pai. Guga fica sem acreditar. Vilma diz a Guga que ela não amava mais João. Guga diz para Vilma que agora ele sabe por que ela o tratava diferente. Miguel chega para visitar Guga. Guga diz a Miguel que agora o circo está completo. Miguel diz a Guga que ele não sabia que era seu filho. Guga diz a Miguel que continua sendo um assassino. Miguel diz a Guga foi um acidente e que não quis matar João e pede uma chance a Guga. Guga diz a Miguel que ele foi um mentiroso com ele e que ele matou seu pai João. Vilma pede para Miguel ir embora. Miguel diz a Guga que não desistir dele. Guga grita com Miguel e pede para ele ir embora. Vilma pede novamente para Miguel ir embora para evitar que Guga passe mal. Miguel vai embora. Guga grita com Vilma e pede para ela ir embora. Vilma diz para Guga que vai embora mas vai ficar lá fora. Guga grita novamente com Vilma. Guga fica descontrolado. Tomás contrata uma garota de programa. Ivonete vai até o hotel onde Tomás mora. O recepcionista liga para Tomás. Tomás está na cama com uma garota de programa. Tomás é avisado pelo recepcionista e manda Ivonete subir. Tomás abre a porta do apartamento e volta para o quarto. Ivonete se anima porque Tomás a deixou subir. Ivonete encontra a porta aberta e entra no apartamento e vê Tomás na cama aos beijos com a garota de programa. Ivonete fica chocada ao ver Tomás com a garota de programa. Se está gostando do vídeo, deixe o seu comentário sobre a novela e diga em que cidade você mora que mandamos um salve para você. E até o próximo vídeo da sua novela favorita.